Olha, nação, vamos aqui analisar agora. Olha só, Renata Fã, o Cicinho e o Everton Guimarães, cara, rasgaram elogios ao Flamengo. Eu separei esse vídeo, fica até o final do vídeo pra você ver, cara, porque hoje o Flamengo tá sendo exaltado pela imprensa esportiva, a repercussão está em todo o Brasil dessa goleada histórica do Flamengo. Vamos juntos analisar, chega aqui daquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes pra esse vídeo, hein? Pra isso, eu preciso da força, da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp, deixando o like e faz o seguinte, coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo aqui os nossos vídeos, se você está no Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Tocantins, Pernambuco, no Espírito Santo, Maranhão, no Acre, no Amazonas. Coloca aí o seu estado ou a sua cidade pra gente saber aonde tem torcedor dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto. Vamos lá, presta atenção, hein? Fica do começo ao fim, porque o vídeo tá demais. A maior goleada da era dos pontos corridos e o time tá mais malvadão do que nunca. Chama o Flamengo! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É muita taca, né? Foi taca que não. Olha do que eu escapei, hein? Pois é, não, mas o Flamengo, assim... O Vitória dançou com essa taca. Coitado do Chico, você... Vitória dançou. Mas o que me chamou a atenção... Quem dançou foi o Carille. É, exatamente. E o Carille que caiu, né? Mas o que me chamou a atenção, Renato, nós estávamos conversando, foi a seriedade dos jogadores do Flamengo. Assim, eu, como ex-atleta, nunca vi uma postura como a dos jogadores do Flamengo. Por quê? Você faz 4, 5, você coloca o pezinho no freio. Os caras do Flamengo não. O Bruno Henrique aos 44. Então, assim, chamou muita atenção. E o Vitória vitaminou, Pedro. 3 gols em um só jogo, aquele hat-trick, não é? Bom, Samuel Lino, Arrascaeta, todo mundo jogou demais. Aliás, o time do Flamengo, com exceção do Rossi, que trabalhou muito pouco, não é? Foi impressionante. Méritos do Felipe Luiz. 8-0, dá uma olhadinha nos números, melhor ataque, melhor defesa, primeiro colocado. Ai, Flamengo, que pesadelo, Final tá de semana jogando promete, demais. hein? Escapou, hein, bebê? Um atropelo histórico, a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parabéns para a equipe, acho que fizemos um grande jogo. Todo jogo a gente entra com a mesma intenção de fazer as coisas. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo e ficou demonstrado no placar. O Flamengo não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta deixou Samuel Lino na boa para fazer o primeiro gol do jogo. Era só o começo do atropelo. Os donos da casa seguiram pressionando e não deram chance nem para o adversário respirar. Apenas 2 minutos depois, novo presente de Arrasca. Desta vez, Pedro quem aproveitou. Antes do terceiro, os cariocas empilharam oportunidades. Samuel Lino finalizou por cobertura, mas Lucas Alter salvou em cima da linha. Mas aos 33, não teve jeito. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou em Lino, que só ajeitou para Arrascaeta deixar o dele. O segundo tempo manteve o mesmo ritmo. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha da primeira etapa e marcaram 2 gols nos 4 minutos iniciais. E o placar já marcava 5-0. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. O Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele se sente confortável, ele parece que ele tá brincando dentro da área, né? Não demorou para Luiz Araújo também deixar o dele. E ainda houve tempo para Pedro assinar um hat-trick com uma obra-prima. O camisa 9 aplicou um lindo elástico e tocou de cavadinha na saída de Lucas Arcanjo. 7-0. Um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali, do elástico que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito. Bruno Henrique, de pênalti, completou a goleada. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam
desfrutando dentro do campo. A derrota por 8-0 ainda culminou na demissão de Fábio Carille. Rodrigo Chagas assume a equipe do Vitória de forma interina. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. É uma noite horrível, vergonhosa. Da parte pessoal, meu profissional, a pior derrota da minha vida. A única preocupação ficou por conta de Alexandro. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral esquerdo sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Logo após a partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a CBF por alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O rubro-negro pediu para a entidade reconsiderar a decisão. Olha, até é difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques. Mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick. É uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saúl jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então o Flamengo organizado, defensivamente não sofreu. O Vitória atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado, não teve reação nenhuma. Carille demitido. Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu, anotaram a placa aí, Renato, porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo tá impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente pro gol, eles preferem dar o passe pro companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renato, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas sim tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho, mostra talento, e eu sempre digo que é muito difícil que o time inteiro esteja na mesma energia, no mesmo estilo, e ontem aconteceu. O Flamengo, até quem entrou, quando você vê no segundo tempo, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Carrascal, eles entrando no jogo, você pensa, Bruno Henrique, banco, titulares, o que seja, o Flamengo é muito forte. Não, é muito forte, Renato, e a gente bate muito nessa tecla, né, a respeito do elenco do Flamengo. Tudo bem, mas isso não é desculpa, porque o Vitória também é uma equipe tradicional. Então a postura também dos jogadores do Vitória assustou. Eu concordo com o Edu, o Carille se equivocou, né, na maneira tática de colocar a sua equipe, mas os jogadores do Vitória, poxa, tomar de 3, 4 para o Flamengo é até normal, digamos assim, pelo investimento. Mas 8 aí já é muito. Então, os jogadores do Vitória precisavam. Você tem um esquema tático, não deu certo, se reúne ali o jogador e tem uma outra postura defensivamente. O Vitória é totalmente exposto, aceitando aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. Então, assim, me assustou muito essa questão do desempenho de cada jogador. Os jogadores parece que estavam olhando os seus ídolos jogarem e deixando
tentando passar de qualquer jeito. A gente não incentiva jamais a violência, mas pelo menos dá uma chegada no cara mostrando, olha, nós estamos aqui, então também põe um pezinho um pouquinho no freio. Porque o Flamengo não foi incomodado, os jogadores do Flamengo não foram ali confrontados, né? Jogaram no meio de campo só, não usou um campo. O jogador só do Flamengo tinha a bola nos pés e os caras do Vitória ficaram assistindo. Então, eu culpo o treinador, sim, mas também culpo a postura dos jogadores, que deveriam ali dentro de campo se unir ali e falar, ó, vamos, o goleiro não dava uma dura nos caras, tomava gol e balançava a cabeça. Eu fico imaginando se era o Ronaldo. Se bem que o Ronaldo chutava, a bola tava pegando na trave e já tava dando dura no zagueiro. Mas o Lucas Arcanjo também ficou mesmo, dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram, 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, pô, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali mas ele tava dando caneta, tava fazendo... O Lucas Braga estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante agora a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ela, saia com uma qualidade e uma força no ataque, todo mundo chegando junto. Então foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. Porque olha, vou te falar, que se fosse à vista, como foi o Vitória. E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Com isso. Meu Deus. Outra coisa que foi legal, Renato, todos os gols do Flamengo, todo mundo se abraçando. Você presta atenção para você ver. Então, isso mostra que eles estão criando realmente ali uma amizade, a questão da cumplicidade entre eles, porque isso faz uma diferença muito grande, principalmente para um elenco. O Felipe abraçou o Pedro? Abraçou. Os jogadores entre eles ali, você pode ver todo mundo se abraçando. Eu acho que isso... O Felipe já abraçou o Pedro lá no Beira-Rio no jogo do Brasileirão. Já fez a Cruz também, né? O doutor Marco Aurélio foi brilhante com a atitude do Diniz, que comemorou efusivamente diante das câmeras, no Morumbi, aquela coisa toda. Mas o Flamengo ontem não tripudiou. Não usou da firula, terminou o jogo, nem parecia que era 8-0 no placar. O treinador comedido na coletiva. É isso, Ulisses, o Flamengo... Ai, esse malvadão aprontou de novo. E agora judiou mais, Ulisses, machucou mais. Renata, você não sabe, né, mano? Eu tô na cabine do Allianz Parque. Terminou o jogo do Palmeiras, entraram uns 4 palmeirenses pra falar comigo. Agora vamos torcer pro Vitória contra o Flamengo. Eu olhei pros caras e falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? 2 minutos, 2-0. Eu falei, vocês vão continuar torcendo? Não tem jeito, massacre. E futebol tem que ser assim. Parabéns, todo o elenco do Flamengo, comissão técnica. Parabéns ao chacoalho que deram no Pedro. Valeu! Isso que é ser inteligente, é o que o Pedro tá jogando com a camisa. Os gols que esse cara fez ontem, gol antológico no Maracanã. Enfim, parabéns. É um calafrio. Parabéns pro Palmeiras também, pô. É o Flamengo. E o Verdão, que vendeu, parabéns à idade do Palmeiras aniversário. Então, parabéns ao Verdão. Que venceu ontem bem 3-0, não fez mais que obrigação. Muito bem, Ulisses. Agora, Ulisses Costa, olhe para este homem. Edu Dracena está morrendo de preocupação de ser vice na temporada. Por quê? Edu, pode ser que vá bem, não ganhe. Não é porque tem esse malvadão. O malvadão não teve pena de mim. Então, como eu sou uma pessoa que vivia na prática essa experiência horrorosa, eu só aviso. Cuidado. Tem gente que tem preocupações piores, hein? Tá ficando feio. É um monte de entrada aqui. Pô, pelo amor de Deus. E ontem achei que era a seleção brasileira que tava jogando, mas era o Palmeiras. Pelo amor de Deus, que jogou o Palmeiras. Qual jogo? 3-0. Esse é o respeito também que o Palmeiras teve com o esporte.
com medo ontem, Edu. Ganhou de 3-0 porque respeitou o esporte, entendeu? Parabéns. Ele já tava falando até que pentacampeão mundial. 111 anos de histórias, de lutas e de glórias. Tamo junto, obrigado. Agora, o Edu falou que tem mais gente preocupada por aí. Imagina só o mundo de Everton Guimarães, desse muchacho. Eu gosto dele. Esse muchacho tem um Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Pega essa, Everton. Vai, esse pepino é seu, hein? Buenas! Renata, eu tô vendo aí, muchacha. Aliás, belíssima indumentária em homenagem ao Grêmio. Deixa eu dizer uma coisa. Tô vendo aí a turma tudo, pô, Flamengo, 8, não sei o quê. Quer tirar o Flamengo da competição? Pergunte-me como. Eu tenho caminho, só que vocês não pedem conselho. Né? Eu tenho caminho, porque já foi feito o serviço. Né? Na Copa do Brasil foi assim. Então, Chico, eu lamento, viu, Chico? Eu lamento muito o que você vai passar no final de semana, filho, porque pode preparar. Mas vai ser uma esfrega. Não, eu vou te ligar na sexta. Uma esfrega que eu não vou fazer o que a Renata não fez. Eu vou te ligar na sexta e pedir a receita. Pode ser? Sexta eu não atendo. Já pensou se o Galo, que passou pelo Flamengo e realmente levou para os pênaltis, venceu o Flamengo, continua na Copa do Brasil e daí perde pro Cruzeiro? Nó. Vou falar de Flamengo um pouco mais. Gente, um 8-0 não acontece todo dia, nunca tinha acontecido em pontos corridos. E o Flamengo foi lá e sapecou um atrás do outro, 8 vezes, 8 estocadas, 3 do Pedro, Samuel Lino jogando muito, Saul arrebentando como volante, Jorginho não errando passes. Aí a gente vê um Arrascaeta ali no centro, desfilando, jogando, distribuindo, concluindo. A defesa nem se esforçou. E Felipe Luiz recebendo os elogios. Capelanes, o que dizer? Não vamos falar do resto, do futuro. Vamos falar só desse jogo contra o Vitória, do líder absoluto do campeonato. Bom, eu vou falar até uma coisa para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, barra elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que está tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato. O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com as reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram pra trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como, perdeu pro Santos. Peraí, foi na volta não é assim, não. Perdeu pro Cruzeiro mais difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já outra, Edu. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando no Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver culpa do Vitória. Então, porque deixou livre. Deixou livre, deixaram livre. Culpa do Vitória entendeu? Ontem, gente. Certo. Em 3 minutos estava 2-0. Mas por quê? Mas liberdade total pra jogo. Liberdade total pra jogo. Ah, não é culpa do Vitória? Tomou de 8, a culpa é que é da minha mãe. Então você jogou? É do Capelanes, é minha. A culpa é minha. Você não vê culpa do Vitória? Não é do Vitória. Tomou de 8, não é culpa do Vitória. Chico, culpa
Compra fraldão, compra calmante, que o negócio vai ser feio final de semana. É que o Flamengo não vai dar espetáculo sempre. Não vai ganhar de 8, de 6, 5, 4, mas vai vencer muito. E outra, eu tenho uma teoria que o segundo semestre no futebol brasileiro é ele que define tudo. A gente vem se empolgando do começo. O Mirassol, por exemplo, que faz um grande primeiro turno, provavelmente ele já pavimentou muita coisa para essa segunda etapa, jogando apenas o Campeonato Brasileiro e mostrando consistência. Mas outros times que ficam esperando, agora eu vou me recuperar, vou contratar. Não é bem assim. O Flamengo fez a melhor janela, melhor que a do Palmeiras, melhor que a do Cruzeiro, melhor daqueles que estão na frente, Marco Aurélio. É isso. É isso. O Flamengo se preparou, ele planejou e está executando. E veja que as contratações do Flamengo muitas vezes são inesperadas. Você falaria que iam trazer esses jogadores que saem da Europa, jogador que já tem 30 anos, que vem jogando um futebol brilhante. Então, soube buscar exatamente o jogador que precisava. Isso tem muito do Filipe Luís. Filipe é um jogador, um ex-jogador que fez grandes campanhas na Europa, no La Coruña, no Atlético de Madrid. E ele sabe ali o que acontece na Europa, ele conhece os caminhos. Então, trouxe jogadores que vão trabalhar com ele, por ele. É um time, é um conjunto que tem talento. Não é jogador talentoso que brilha um dia, no outro não brilha. O conjunto brilha e os talentos brilham ainda mais. E outra coisa, Renata, no final do jogo, sobriedade total. Essa é a diferença. Não falou nada, deu uma entrevista dizendo não criem expectativas. Não criem expectativas. Esse jogo já passou. Tudo aquilo que eu falei a semana. Que o treinador consciente sabe que o jogo termina, começa o outro e não carrega resultado para outra partida. Para sua sorte, Chico. E o bacana no Felipe é trazer essa mentalidade europeia sem tirar a qualidade dos brasileiros, sem transformar os jogadores brasileiros em robô. Por exemplo, ele não faz do Samuel Lino aquele jogador robótico que tem que acompanhar a lateral. Ele dá essa liberdade conhecendo. Isso que a gente cobra dos treinadores brasileiros, né? Você vai lá fora aprender, ok, mas não transforma o nosso jogador em robô. Deixa o cara jogar da maneira deles. Você não tira a liberdade do Arrascaeta, você não coloca o Arrascaeta para correr atrás de defensor. Então, essa é uma qualidade do Felipe Luís. E isso nós vimos ontem, aos 44 minutos do segundo tempo, 8-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique estava recuperando a bola na lateral do sistema defensivo e tocando para o zagueiro ali e saindo. Então, todo o mérito, na verdade, o melhor jogador em campo ontem foi o Felipe Luís, pela postura da equipe, sem brincar em momento algum com a equipe adversária. E o Pedro recuperado. Claro. Que todo mundo pelo dizia, Inter. Pelo Inter. O Inter reabilitou. Ressuscitou. Agradeça. Felipe, liga pro Roger Machado. Legal, né? Legal. O Chico não pode ir no banheiro, não? Não, Já tá subindo. O Chico tá estranho. Ulisses, tem um detalhe. O Flamengo perdeu dois titulares nessa janela. Não é o Wesley convocado, não é pelo Carlo Ancelotti, e o Gerson, que é super versátil. Só que eu ouso dizer que o Flamengo está ainda melhor com as chegadas do Saul, do Samuel Lino, o Plata evoluindo, o Pedro se recuperando. E aí, Ulisses? Você sabe onde eu vi muito isso acontecer? Aqui em São Paulo? No São Paulo. O São Paulo, por exemplo, ia perder Miller, ia perder Careca. Ele já tinha um outro jogador de alto nível para pôr no lugar. Já estava até negociando certo. Então isso chama-se organização, planejamento. Cara, eu vou perder o jogador, não tem como segurar. Então vamos ao mundo em busca de alguém para gastar um pouco menos, ou até o mesmo valor, e trazer esse cara para suprir. Porque o futebol é jogador de futebol. É o resultado do campo de jogo. Não é o resultado financeiro, que é bom, que é importante e que tem que ter essa administração. Mas o Flamengo está além, Renata. É muito superior a todos os clubes em termos de elenco do futebol brasileiro. Eu falo isso constantemente. O Flamengo tem 3 times de qualidade. Você substitui um lateral, você tem mais 2 de qualidade para pôr. Você substitui um meia, você tem mais 2 de qualidade para pôr. O Flamengo não perde com isso. Então, parabéns quem administra o Flamengo. É um exemplo para os outros clubes brasileiros. E quem não se ligar nessa parada vai ficar muito para trás, mas muito para trás mesmo. E você está coberta de razão quando você fala da segunda fase, a virada do meio do ano para cá. Porque o Atlético Paranaense é o maior exemplo, que liderou o campeonato muito ano passado e acabou no final caindo para a segunda divisão. Foca a Copa do Brasil, irmão, para eliminar o seu Corinthians, inclusive, não, amanhã. Não, Corinthians, prepara o seu Corinthians amanhã. Deu aquela meia volta. Copa do Brasil, só penso em Everton Guimarães. Não gostaria de estar na pele deste meu amigo, porque é Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro, agora Everton. Nem eu.
Nem eu. Mas então pensa no Flamengo um pouquinho, o Flamengo que é o líder absoluto do brasileiro e que na Libertadores, teoricamente, está no lado mais tranquilo, Everton. Renata, tá do lado mais tranquilo. É um absurdo que o Flamengo conseguiu atingir de nível de elenco, de orçamento, de nível de elenco. Mas, aos clubes do Brasil, não existe. Eu não sou o coach flamenguista para dizer, olha, se todo mundo fizer acordar às 4h40 da manhã e trabalhar duro assim como o Flamengo está trabalhando, todo mundo vai chegar onde o Flamengo chegou. Vamos lá, todo mundo gritando e tal. Não. Calma. Muita calma nessa hora. O Flamengo está onde está. Foi uma sucessão obviamente, de trabalhos bem elaborados. Você pensa coisas erradas, obviamente, mas tudo isso começou lá atrás. Todo mundo sabe, com bandeira, que fez entre aspas, o serviço sujo. Aí depois a coisa veio. Só que nós estamos falando de uma super marca, que é o Flamengo. E eu falo isso do Corinthians aqui, quando o Corinthians se organizar, quando o São Paulo se organizar, aí vira potência, né? O Corinthians já é um fenômeno midiático. Já é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho até mais fenômeno por causa da torcida orgânica do Corinthians, né? Para mim é o maior do continente nessa questão da torcida orgânica. Mas aí, enquanto tá essa bagunça, nós de cá vamos aplaudir, porque é menos um para fazer isso que o Flamengo está fazendo com os adversários. Menos com o Galo, né? Mas fez, por exemplo, com o Vitória. Que, aliás, assistiu, né? Vitória ficou assistindo. Band de panda em campo, assistindo o Flamengo dar show, com medinho de marcar, com medinho de chegar, com medinho de fechar espaço. E aí o resultado foi isso aí. Algo sui generis, né? 8 é sui generis e passa muito, óbvio, pela qualidade do Flamengo, mas muito pela pandice do Vitória também. Só que é o seguinte, o Flamengo chegou onde chegou e a tendência é de crescer ainda mais. Porque quando entra nessa descida sem freio, como o Flamengo tá, descida que eu tô falando, na ladeira sem freio, ele vai atropelando tudo que vem pela frente mesmo. Só o Atlético não conseguiu na Copa do Brasil. Mas em condições normais, é o time que vai sempre lutar, lutar não, sempre será favorito a tudo que disputar. A disparidade é muito grande, número de torcedores, orçamento, qualidade de elenco. Então o Flamengo sempre será muito favorito a tudo que for disputar. E não é a receita para todos os clubes. Os nossos aqui saíram na frente por questão de necessidade de se transformar em SAF. Não é o único caminho, mas para nós aqui funcionou. Então, para os clubes do Sul, não tem outra alternativa. Enquanto forem clubes associativos, não vai virar. Se não virar SAF, não tem jeito de chegar perto de um Flamengo que não é SAF, mas é o tamanho, por isso eu falo. Para os outros, o caminho pode ser a SAF. Clube associativo, nenhum no Brasil, só o Corinthians talvez tenha condição de chegar perto do que o Flamengo alcançou. É muito complicado. É isso aí, hein, nação? Não tem jeito. O malvadão atropelou. Tá aí o Everton Guimarães rasgando elogios ao Flamengo. Não tem jeito, né? O Flamengo amassou o Vitória. Foi, cara, uma partida espetacular do Flamengo. Valeu cada centavo do ingresso. Quem pagou o ingresso, valeu cada centavo, porque viu um show do Flamengo. E um detalhe muito importante que o Everton Guimarães falou, que eu vou deixar aclarado aqui também no nosso canal, é de que o Flamengo, ele não ficou fazendo firula, não ficou inventando moda, não. O Flamengo jogou de forma séria, jogou com seriedade. O Flamengo foi pra cima do Vitória e respeitou o adversário. E, cara, o placar veio, né? Foi naturalmente, vindo naturalmente, 1-0, 2-0, 3-0. E quem assistiu a partida entendeu que se tivesse mais 10 minutos, poderia ter sido mais. Ficou barato. Tanto que o juiz não deu acréscimo nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Cara, foi demais essa partida do Flamengo. Tá demais, vai ficar pra história. Tamo junto, nação! A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Ó, aqui tem mais vídeo pra você, top pra você assistir. Clica aí, dá uma olhada. A gente se vê no próximo vídeo.